Olá pessoal, tudo belezinha com vocês? Vamos aprender um pouquinho mais de Android. Então hoje a gente vai aprender como utilizar a nossa IDE, o nosso ambiente integrado de desenvolvimento, que é o Android Studio, tá bom? Então para a gente poder desenvolver para smartphone, por exemplo, né? Ou para algum dispositivo que utiliza o Android como sistema operacional, a gente vai precisar de um ambiente de desenvolvimento integrado, que vai facilitar o nosso trabalho. E a ferramenta mais utilizada para isso hoje é o Android Studio. No vídeo anterior, eu mostrei como que você faz o download e a instalação do Android Studio. Então, eu acredito que você já tenha a ferramenta instalada aí no seu computador, né? Para abrir, né? No meu caso, eu já criei um atalho para ele aqui, né? Então, é só clicar aqui nesse ícone. Caso você ainda não tenha criado o atalho e esteja usando aqui o Windows 10 como eu, só clicar aqui, né? E procurar aqui, ó, Android. Então, ele já vai aparecer aqui para você, tá? Se você já quiser colocar um atalho na área de trabalho, botãozinho direito aí, né? E já pede para ele fixar na barra de tarefas, tá? No meu caso, ele está desafixar, né? Porque ele já está fixado lá embaixo. No seu caso, ele vai aparecer aqui como fixar na barra de tarefas. Clicando aqui, você já vai ter o atalho criado para você aqui, tá bom? Eu vou clicar então aqui no atalho que eu já tenho e ele vai inicializar para mim aqui o Android Studio, tá? Então o objetivo dessa aula, pessoal, é a gente entender um pouquinho, né, como que está estruturado esse programa, é a gente entender um pouquinho a sua interface, tá? A gente já vai ter que desenvolver um dos nossos apps aqui para o Android. Uma outra coisa, além de aprender a linguagem Kotlin, né, que é a linguagem que a gente vai usar aqui no curso, e aprender os detalhes ali de como que o Android, né, o sistema operacional Android se comporta, a gente ainda vai ter que aprender aqui como usar o Android Studio, tá? Que é uma ferramenta muito completa e que possui muitos recursos para ajudar no nosso desenvolvimento de aplicações. Então, assim que você abrir o Android Studio, né, pela primeira vez, você vai ter essa telinha aqui, né? Será apresentada essa telinha para você. No meu caso, como eu já tenho alguns apps desenvolvidos, então ele vai colocar aqui para mim, né, o atalho rápido. Então, por exemplo, se eu quiser abrir esse aplicativo aqui, por exemplo, é só clicar aqui, ele já vai abrir esse app para mim, né, para eu poder começar a desenvolver, dar continuidade aqui nesse projeto. No caso de vocês, provavelmente vocês não têm essa lista aqui do lado, né? Você só tem essa tela aqui. Bom, o que a gente tem aqui, né? Algumas opções básicas aqui, tá, pessoal? As principais que a gente tem. Então, eu posso começar um novo projeto. Então, eu vou começar um projeto do zero. A gente vai selecionar essa opção aqui. A gente pode abrir um projeto que já existe. Então, caso você não esteja vendo aqui o projeto nessa lista, né? Você pode usar essa opção e aí você vai poder navegar no seu sistema de arquivos até chegar no projeto que você deseja abrir. A gente pode importar também, né, outros projetos, códigos de exemplo e tal. Mas, por enquanto, a gente vai focar nesse daqui, ó, Start a New Android Studio Project. Então, a gente vai clicar nessa opção e ele vai mostrar para a gente essa janelinha aqui. Bom, a gente tem aqui, pessoal, um assistente para a criação do projeto. Tá? Basicamente, isso que a gente tem. Então, o que acontece? Ele já vai mostrar para a gente aqui alguns templates, tá? Alguns modelos preparados para a gente começar a desenvolver. No nosso caso, a gente sempre vai começar a desenvolver do zero, tá? A gente não vai pegar ainda nenhum template. Mais para frente, a gente até pode usar algum template, mas por enquanto a gente vai trabalhar aí com as telas sempre vazias. Bom, primeira coisa, né? No Android, né, as telas a gente chama de Activity. Então, cada telinha da sua aplicação, né, que o usuário vai acessar ali no smartphone ou no tablet, a gente chama de Activity, atividade, traduzindo aí para o português, tá bom? Então essa é uma coisinha aí nova, né, que vocês vão ter que adicionar ao vocabulário aí de desenvolvedor. Então, as telas se chamam Activity, tá bom? E a gente já tem alguns modelos prontos aqui para a gente, né? Então a gente tem aqui uma Activity básica, né? Ela tem aqui inclusive um botãozinho, né? Um botão flutuante, então ela já vai trazer esse botãozinho para você. Temos aqui uma Empty Activity, que é uma Activity vazia,
nada, a gente vai fazer do zero. E tem alguns outros modelinhos aqui, olha, né? Percebe que tem algumas que já vem, por exemplo, até com mapa, né? Uma telinha de login, então já vem com os campos aqui já preparados para você, só vai ter que fazer a parte da lógica, não vai ter que ficar fazendo aqui o layout, mas a gente vai começar do zero, então a gente vai começar com a Activity vazia, sem nada, tá bom? Então a gente tem aqui a Empty Activity, então vou selecionar, se não estiver selecionado, no meu caso aqui já estava, então dá um clique nela e vamos dar um clique em Next, vamos para a próxima etapa. Só mais uma coisinha, tá pessoal? Essa primeira aba aqui, olha, são os modelos para telefones e tablet, tá? Só que se você olhar aqui do lado, ó, a gente pode criar, por exemplo, para relógio, né? Ó, por exemplo, né? A gente pode criar aplicações para TV, para painéis de veículos, né? Para painéis de carro, né? E aqui outras coisas, tá? Então, assim, a gente basicamente vai trabalhar aqui no curso com o desenvolvimento para smartphone, só que vocês têm aqui a possibilidade de desenvolver para outros dispositivos também, tá? Então, uma curiosidade aí. Então, Empty Activity, Next. Nessa próxima tela, pessoal, a gente vai escolher algumas configurações do nosso projeto, tá bom? Então, essa parte aqui ela é muito importante. Então, primeira coisa, a gente vai definir o nome da nossa aplicação. O nome da aplicação aqui, pessoal, pode ser qualquer um, tá? Então, vou colocar, por exemplo, aqui, olha, né, o nosso famoso Hello World, tá? Então, a gente vai criar aqui o nosso Olá Mundo aqui no Android, tá bom? Legal. Uma outra coisa que a gente precisa fazer também é o Package Name. O Package Name, pessoal, é muito importante porque é com os packages, né, os pacotes, que a gente vai organizar o nosso projeto. E a gente precisa garantir que o nosso projeto ele utiliza um nome único, ou seja, no planeta Terra, o nome do nosso projeto ele é único, não há nenhum projeto com o mesmo nome. Então, por exemplo, se a gente for pensar aqui, né, ó, em Hello World, a gente vai ter milhares de aplicações que têm esse nome. Só que o Package Name ele vai garantir essa exclusividade no nome, né? Essa questão aí de você ter um nome único. Então, qual que é a forma, né, que foi encontrada para a gente fazer isso? É utilizar o domínio da sua empresa ao contrário, né? Então, por exemplo, ele está dando aqui, né, o com.example.helloworld. Tá vendo? Ele está usando aqui o nome do nosso projeto como sendo aqui um pacote já, né? Percebe que ele deixou o nome do pacote em letra minúscula e tirou o espaço, tá bom? Então, por enquanto aqui, né, a gente não coloca nem acento ou caractere especial, tá, pessoal? Simplesmente palavras, né, sem acento e nada, para ele poder criar uma estrutura aqui bonitinha para a gente. Aqui, olha, você precisa colocar o prefixo, né, do seu pacote, tá? E a gente costuma usar, então, como eu já falei, o domínio invertido. Toda empresa hoje, pessoal, praticamente possui um domínio registrado de nomes, né? Então, você vai ter que descobrir qual é esse nome. Então, né, vamos supor, né, que se chama lá, o nome da empresa, né, seja, por exemplo, uma empresa de batatinha, né? Então, você vai ter lá, né, batatinha.com.br. Então, esse daqui é o domínio da empresa, tá bom? Como que você vai fazer o nome ali do domínio ali no pacote? Então, você vai fazer o contrário. Então, a gente vai fazer br.com.batatinha, tá? E aí, ponto, né? E aí vai vir o nome aqui do seu projeto, tá? Então, o package, ele sempre vai seguir, né, essa regra de ser o domínio ao contrário. Como todas as empresas possuem domínio hoje, né, praticamente todas, então você pode ter vários projetos chamados Hello World, mas o prefixo aqui vai ser diferente. Então aí a gente vai garantir aí a exclusividade. Isso é importante, pessoal, quando, por exemplo, for fazer a publicação da sua aplicação lá na loja do Google, por exemplo, né? Você tem que garantir que o nome seja único. Se você tiver nomes repetidos, vai dar problema lá na hora da publicação, tá? Então, isso aqui vai resolver esse problema. Uma outra coisa que a gente precisa definir aqui também, né, é aonde o seu projeto vai ficar guardado, né? Então, por padrão,
ele vai ficar guardado na pasta de usuário do seu computador, tá, pessoal? Então ele vai criar uma pastinha chamada Android Projects. Deixa eu abrir aqui para vocês verem onde é que ele fica, né? Então, se você abrir aqui o navegador, né, o gerenciador de arquivos aí do Windows, por exemplo, você vem aqui na unidade C, usuários, aí você vai ter aqui, por exemplo, ó, aqui no meu caso, né, usuário Celso. Então, você vai ter essa pastinha aqui, ó, Android Studio Projects. Então, se você não escolher um outro local, é nesse local que o seu projeto vai ficar guardado, tá? Você pode deixar aí o padrão, né, que já tá definido aí para você, ou você pode escolher um outro local, tá? No meu caso aqui, olha, percebe que ele está usando a unidade E, né, a pasta Senai, a IDS2T, que é a pasta da turma de vocês, e mais o nome aqui do projeto, né, que ele já completou para mim automaticamente. Se você quiser, né, você pode vir aqui, ó, na pastinha, e você pode escolher um outro nome, tá? Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? Ele vai criar aqui, dentro da pasta DS2T, ó, eu já tenho aqui uma pastinha chamada Olá Mundo. Só que nesse caso ele vai criar uma pasta com o nome Hello World aqui, né? Percebe que a gente ainda não tem, tá? Então, eu vou deixar aqui mesmo, ó, DS2T, esse nome, e ok, beleza. Então, ele acabou mudando aqui, então vou dar um barra aqui e vou chamar aqui Hello World. Pessoal, é importante que essa estrutura ela não tenha caracteres especiais, espaço, tá? Então, é sempre uma boa prática para a gente que é desenvolvedor, quando a gente vai criar a estrutura de diretórios do nosso projeto, a gente não criar pastas, por exemplo, com caracteres, nomes, né, de pastas com caracteres especiais, por exemplo, com acento, com C cedilha, e usar outros caracteres, tá bom? Já existe a regra de criação de pastas, né, no próprio sistema operacional, mas o ideal, pessoal, é que você use assim os nomes mais simples possível e de preferência sem espaço também, tá? Então, quando você tiver nomes compostos, por exemplo, né, separar com o underscore, tá? Com o caractere underscore para que seja uma única palavra, tá? Vai ficar muito melhor e você vai evitar problemas aí que possam ocorrer no futuro. Bom, a linguagem de programação que a gente vai usar. A gente basicamente pode utilizar duas, tá, pessoal? O Java e o Kotlin, tá? O Kotlin é a linguagem que hoje o Google, né, está, como que eu posso dizer, que está incentivando o uso, tá bom? Então, não vou dizer preferencialmente, né, porque o Java para desenvolvimento Android, na verdade, ele é o fundamento do Android hoje, né? Então, mesmo quando você desenvolve em Kotlin, o resultado do programa é Java. Tanto que o Kotlin ele utiliza muitas das classes que o Java possui, né? A gente vai dar uma olhadinha nisso quando a gente começar a usar mais lá a linguagem. Mas assim, por incentivo mesmo do Google, né, o recomendado hoje é a gente usar Kotlin. Porque o Kotlin ele é uma linguagem que simplificou bastante a vida do desenvolvedor. Então, coisas que antes eram mais complexas, né, e você precisava digitar um pouco mais de código, né, a gente chama isso de verbosidade, né, o código é mais verboso, você tem que escrever um pouco mais. Hoje a gente consegue com o Kotlin com menos comandos, então isso deixou o desenvolvimento um pouco mais simples, tá? Então, eu vou escolher aqui a linguagem Kotlin e é a linguagem que a gente vai usar aqui nos nossos projetos. Então, vou deixar aqui o Kotlin. Uma outra coisa importante é o Minimum API Level. Então, o que acontece? Você tem várias versões do Android, né, do sistema operacional Android. E esse sistema operacional, ele fornece um conjunto de APIs, né, de APIs, que permitem que a gente consiga interagir com os dispositivos e os recursos que o seu telefone possui. Então, por exemplo, você vai ter lá uma API que permite que você consiga conversar com a câmera do seu aparelho ou que consiga conversar com um leitor biométrico que você tem no seu celular, por exemplo, né? E dependendo da versão dessa API, né, dessa versão do Android, você pode, por exemplo, não ter esses recursos, né? Então, o que acontece? As versões mais novas do Android, então se a gente abrir aqui essa listinha, olha, a gente vai ver que ele vai até aqui a API 30, né?
que já é a última versão do Android, a gente pensando aqui no Android 10, por exemplo, né, que é o Kill. Então, o que acontece? Se você pegar essa versão aqui, vamos supor que você escolha essa versão. Ele já te dá aqui uma informação, pessoal, que é o seguinte, ó, o seu app ele rodará em aproximadamente 8,2% dos dispositivos. Isso quer dizer o quê? Que ainda há muito poucos equipamentos rodando essa versão do Android, né? Então, se você desenvolver uma aplicação onde a API mínima exigida seja a 10, né, a API 29, né, o Android 10, você só vai atingir um público de 8%. Ou seja, a sua aplicação ela vai rodar em muito poucos equipamentos. Por quê? É um sistema operacional muito novo, foi lançado recentemente, então só os aparelhos muito novos é que já estão saindo com essa versão, né? O que a gente pode fazer aqui, né? Hoje a gente está usando muito a API 21, né, que é aí equivalente ao Android 5, o Lollipop. Se a gente usar a API 21, pessoal, a gente vai atender aí, olha, nossa aplicação ela vai rodar em aproximadamente 94% dos dispositivos que estão ativados atualmente, ou seja, o seu público vai ser muito maior, né? Então essa é uma vantagem. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que você não vai poder usar recursos das versões mais novas do Android, né? Na verdade, não é que você não vai poder usar, mas, por exemplo, isso aqui é legal porque quando você estiver desenvolvendo, caso você tente usar algum recurso de uma API que não esteja presente na 21, o Android Studio vai te avisar. Então, ele vai te falar, cara, esse recurso que você está tentando usar, ele só existe a partir da API 23. E você falou para mim que você queria usar a partir da API 21. Então, a sua aplicação ela não vai atingir o alvo que você estava esperando. Você falou para mim que você queria atingir o alvo com o pessoal que usa a partir da API 21. E aqui você está tentando usar um recurso da API 23. Então, quem tem a API 21 ou a API 22 não vai rodar a sua aplicação. Então, ele vai te alertar sobre isso. Então, isso aqui é um recurso legal. E como existem muitas versões, né, do Android, então, para nós que somos desenvolvedores Android, é complicado isso. Então, a ferramenta ela já vai auxiliar a gente com essa situação, tá bom? Então, a vantagem, né, lembrando, eu vou atingir um público maior. A desvantagem é que eu não vou poder utilizar alguns recursos das APIs mais modernas, tá? Aí, pessoal, vai depender muito dos requisitos do seu projeto, né? Se, por exemplo, você vai desenvolver uma aplicação que vai ser usada lá dentro da empresa somente, não vai ser uma aplicação que vai ser distribuída assim para um público que você não conhece, e você tem um controle das versões do Android que esses usuários irão utilizar, então de repente você pode usar uma versão mais nova. Então de repente, sei lá, na empresa que você trabalha, você está desenvolvendo lá uma aplicação que o pessoal vai usar lá dentro da empresa, e você sabe que, por exemplo, todo mundo, que os celulares que eles irão usar, né, que são os celulares fornecidos pela empresa, já tem, por exemplo, a versão 9 do Android. Então você pode desenvolver na versão 9. Aí você tem que lembrar, né, que se alguém que possui uma versão anterior do Android tentar instalar, pode ser que não funcione. Pode ser que você tenha usado algum recurso que só existe a partir da versão 9, que na versão 8 não existe. E aí não vai funcionar, tá bom? Então, o que o Google recomenda pra gente? A gente usar uma API um pouquinho mais antiga para garantir que a gente atinja um público maior. Você só não vai fazer isso se você precisar usar algum recurso mais moderno, né, mais atual, e que esteja numa versão mais à frente, tá bom? Aí você vai ter que usar essa nova versão, aí não tem o que fazer, tá? Legal. Ele tem até um botãozinho aqui, pessoal, me ajude a escolher, né? Se você clicar nesse botãozinho, ó, ele vai te mostrar aqui como é que está aí a questão do uso, né, das versões. Então, se você pensar, por exemplo, aqui ó, na 5, né, que a gente escolheu aqui, que é a API 21, ó, são 94%. Né? Se a gente for, por exemplo, a versão Oreo, por exemplo, na primeira versão, a 8.0, são 60% dos telefones hoje ativados no mundo utilizam essa versão do sistema operacional Android. Então, é um público bom também, mas não é assim. Se você quiser desenvolver uma aplicação que vá atingir um público no mundo todo e que você quer atingir realmente a grande massa, você vai ter que usar uma versão um pouquinho mais antiga, tá? Se você usar o KitKat, por exemplo, ó, você atinge praticamente todo mundo, né? 98% dos celulares rodando hoje no planeta Terra conseguem entender código que forem gerados na API 19 ali do KitKat, tá bom? Então, isso são coisinhas aí que a gente precisa ficar atento, tá legal? Bom, uma outra coisa, né, pessoal, ele vai usar aqui o Android X, né, os artefatos que ele vai usar. Então, é um conjunto de biblioteca nova do Android,
tá? Que a gente chama de Jetpack. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, ainda não é o momento. Mas assim, ele já vem ativado por padrão aqui, porque a gente já vai começar a usar o novo conjunto de bibliotecas aqui para desenvolver em Android, tá bom? Então isso aqui já está feito aqui, né, a definição de como vai ser o nosso projeto, né, as configurações básicas dele. Vamos clicar em Finish então, para ele configurar o nosso projeto. Então, agora é só esperar um pouquinho, tá, pessoal? Se for a primeira vez que você está criando um projeto aqui no Android Studio, ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai fazer o download de algumas bibliotecas que ele ainda não possui. E ele vai fazer também aqui alguns processos de build, né, de construção aqui do seu projeto. Então isso pode levar um pouquinho de tempo, tá, pessoal? Então não se desespere, espere aí um pouquinho que logo ele vai ficar pronto aí para você começar a usar. A dica, tá, gente? Quando aparecer aqui, ó, na aba Build, né, tudo ok aqui, ó, tudo verdinho, né? E você olhar aqui na barra de status e não ver que não tem nada rodando mais, então indica que seu projeto já está pronto para começar a ser desenvolvido, tá? Uma outra coisinha aqui, olha, ele mostrando para você aqui, olha, esse aqui o símbolo aqui do Android, né, app, também é um bom sinal de que já está tudo funcionando direitinho, tá? Uma coisa que eu gosto de deixar aqui no meu ambiente, pessoal, é essa barra aqui, tá? Essa barra de ferramentas onde você tem o botão abrir, o botão salvar, o botão sincronizar. Então eu gosto dessa barra para que ela fique sempre aqui na mão, né? Se você não tiver essa barra sendo visualizada agora, né, você vai clicar aqui, olha, em View, né? E aí tem aqui ó, a opção Toolbar, né? A sua barra de ferramentas. Eu vou desabilitar a minha. Ó, a sua deve estar mais ou menos assim se você não habilitou. Então percebe que o botão para rodar a aplicação fica aqui, né? O seu dispositivo virtual fica aparecendo aqui, ou o seu dispositivo físico também, se você estiver usando o celular físico aí, né? O celular real, né? Mas aí, por exemplo, o botão salvar eu não tenho aqui. Apesar que com Ctrl S você salva, mas eu gosto de manter essa barrinha aqui. Então eu vou deixá-la aqui, ó, Toolbar, né? E aí eu vou ter aqui acesso a algumas ferramentas adicionais aqui que eu gosto de ter sempre aqui à mão, beleza? Uma outra dica, tá, pessoal? O tamanho da fonte aqui, ó, né? Eu tô aqui no arquivo Kotlin, né? O arquivo da minha Activity principal. Se eu quiser aumentar o tamanho da fonte aqui, né, para facilitar aqui, você segura a tecla Ctrl e vai rolar o scroll do seu mouse. Então, ó, você pode aumentar ou diminuir o tamanho, tá? Segura a tecla Ctrl, mantém pressionada a tecla Ctrl e gira o scroll aí do seu mouse. Essa função ela não vem habilitada por padrão, então pode ser que você faça isso e não funcione. Então você vai ter que habilitar isso, ele vem desabilitado por padrão. Então você vai fazer o seguinte, você vai aqui no File, Settings, né, Configurações, aí a gente vai aqui, olha, no Editor, expande aqui Editor, General. Aí você vai ter essa opção aqui, ó, Change Font Size, né, o zoom com o Ctrl mais o scroll aqui do mouse. Então no caso de vocês deve estar assim, ó, desabilitado, né? Então vou dar um OK. Ó, se eu segurar o Ctrl agora e girar aqui o mouse, ó, não funciona mais, tá? Eu desabilitei essa função. Então para habilitar novamente, File, Settings, já vai estar aqui marcado General, né? Se não tiver, Editor, General, marca aqui essa opção, Change Font Size, né, com o Ctrl mais o mouse wheel. Ok, prontinho, ó, voltou a funcionar, tá? Então isso são facilidades aí que a ferramenta oferece pra gente, que torna o nosso trabalho um pouquinho mais agradável, tá bom? Bom, pessoal, vou parando por aqui, né? Essa aqui é a forma aí da gente criar o nosso projeto, da gente configurar ele basicamente. No próximo vídeo aí, eu vou explicar para vocês como é que funciona essa estrutura, né? É muito importante a gente entender essa estrutura do projeto aqui no Android Studio, para que a gente possa localizar aqui os componentes, né, os arquivos que compõem o nosso projeto, tá bom? Então eu vejo vocês na próxima aula aí. Até mais, gente. Tchau, tchau.